Nós louvamos ao Senhor porque nós chegamos ao fim. Não porque chegamos ao fim, mas porque o Senhor nos conduziu com muita graça até o final da segunda epístola de Samuel. Eu acredito que foi, sobretudo, muito edificante. Podemos experimentar a direção do Senhor, como Deus trata com os seus filhos, como Ele trata com as suas filhas, ainda que com açoites, mas é o amor dele manifesto na disciplina, e porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Eu gostaria só de narrar para os irmãos aqui em 1 Crônicas. 1 Crônicas. 29. 2 Crônicas, é o último capítulo de 1 Crônicas, aliás. 1 Crônicas, capítulo 29. A partir do 27, eu queria ler para os irmãos algo que para nós é interessante sabermos. Quem já sabe, apenas reforça o saber. Quem não sabe, fique sabendo. Diz assim: o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, e em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Isso é Davi. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Irmãos, a gente percebe aqui que essa é a vida de quem está sob a promessa do Senhor. Davi, ele reinou. A gente percebe que na Bíblia o número 40, ele é muito expressivo. 40 dias e 40 noites ali no dilúvio. A gente percebe que Moisés teve 40 dias no deserto. Primeiro 40 dias são 3 pares de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos guiando o povo para a terra prometida. O número 40 é muito expressivo. Jesus passou quantos dias lá na tentação, no deserto? 40 dias, jejuando. Moisés passou também 40 dias no monte, aguardando ali as tábuas da promessa, da aliança, a lei. Então o número 40, ele é muito expressivo na Bíblia. Então a gente louva a Deus porque Deus tem mostrado que aqueles que confiam no Senhor de fato são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Eu lembro que o nosso irmão Nonato esteve aqui e começou a perguntar: quantos irmãos aqui têm mais de 20 anos de fé? Poucos levantaram a mão. Quantos têm menos de 20? Aí foi aumentando, até 2 anos, 1 ano. Aí, o problema, irmãos, é porque o tempo, ele demonstra a qualidade. Aquelas roupas que são compradas, geralmente nas calçadas, elas na primeira lavagem, elas começam a soltar o fio e a perder a cor. Mas algumas roupas que de fato são compradas, com pedigree, essas, a gente enjoa de usá-las, mas elas não perdem, não soltam as tiras, nem perdem a cor. Nem deforma, nem solta as tiras, porque tem qualidade. Então o cristão, que de fato endossou, recebeu a vida de Cristo, esse não é o tempo. Como a nossa irmã leu, os ímpios é que como uma roupa serão consumidos. A traça os corrói, mas os justos, eles permanecem para sempre. Então, não é o tempo um opositor para nós. Muito pelo contrário, o tempo é o nosso aliado. O vinho, ele é amigo do tempo, porque enquanto mais tempo para o vinho, mais nobre, mais raro ele é, e mais degustável ele é para os mais exigentes paladares. Então, assim é o cristão. O cristão perseverante, que ama o Senhor. O tempo não é um problema. O tempo é um aliado.
Então, nosso irmão Davi, ele reinou 40 anos, morreu de ditosa velhice, né? Uma velhice gostosa. Não foi uma velhice, né, complicada. Cheio de dias, riquezas e glória, e o seu filho, né, a sua posteridade, herdou o trono. Então, promessa de Deus. Graças a Deus por isso. E nós chegamos ao término dessa maravilhoso livro. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 15, irmãos. João, Evangelho conforme narrou nosso irmão João, no capítulo 15. Capítulo 15 de João, versículo 9, diz assim a palavra: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, por misericórdia, Pai, nós estamos tocando em algo maravilhoso, em algo esplendoroso. Estamos tocando, ó Deus, estamos caminhando na Tua palavra. Nós, ó Deus, que éramos totalmente estranhos, alienados, quanto à comunhão e o conhecimento da Tua vontade, mas agora em Cristo Jesus fomos aproximados e estamos sendo educados, após renegadas as paixões ímpias, estamos sendo educados para vivermos de uma forma justa, sóbria e piedosamente. Venha, ó Pai, nos instruir para a Tua glória, pois é no nome de Jesus que nós cremos no Teu amor e assim te rogamos. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele falou de muitas maneiras, parábolas, Ele usou figuras de linguagem para expressar aquilo que estava no seu coração. E nós sabemos que o que estava no seu coração era a vontade soberana e prazerosa de Deus. O Senhor Jesus, Ele teve uma forma de expressar muito simples o conhecimento de Deus. E quando aqui na terra, Ele conseguiu expressar quem é o Pai. Ele veio para nos dar a conhecer o Pai. Ele diz: eu fiz conhecido teu nome aos homens que me deste. Então, aquele a quem ninguém jamais viu, o Senhor Jesus, Ele veio torná-lo conhecido. João diz: Deus é amor. E o Senhor Jesus, Ele veio com essa tarefa de tornar conhecido o amor. Meus amados irmãos, e o Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui que Ele está nos exortando a permanecermos aonde? No seu amor. Irmãos, geralmente, quando caem as chuvas torrenciais, quando as grandes chuvas caem nas cidades grandes, geralmente cidades grandes, elas têm os seus problemas, e geralmente são urbanizações mal planejadas, construções sobre lagos, rios, e sem contar com as poluições que vão
enchendo os túneis subterrâneos de passagens de água. E quando aquelas chuvas torrenciais elas caem, elas provocam inundações e causando um caos no perímetro urbano. E a orientação da Defesa Civil é que não saiam das suas casas, permaneçam em suas casas, porque ainda que elas fiquem ilhadas, aquele é o local mais seguro. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Permaneçam aonde? Permaneçam no meu amor. Esse é o local mais seguro. É o local mais maravilhoso que nós podemos estar ou permanecer. Amados, o Senhor Jesus, Ele quer nos levar a esta experiência de morar, de permanência no seu amor. Não à toa, o Senhor Jesus se nos apresenta como videira. Videira. Nós sabemos que videira é aquela fruteira que produz a uva. E nós somos chamados de ramos. Eu sou a videira verdadeira e vocês são? Ele diz, os ramos não podem produzir por si mesmos frutos. Se vocês não permanecerem em mim, e assim permaneça eu em vós, vocês não podem de si mesmos dar frutos. Então, o lugar em que o ramo, que o galho deve permanecer, aonde é? Ligado à videira. O nosso lugar é na videira. Todos os homens, tanto deste século, como em outras gerações passadas, homens que viveram uma vida frutífera, se nós formos estudar, se nós formos procurar entender a razão de tal sucesso, nós sempre chegaremos a tal descoberta. Esses homens, eles viveram confiados no amor e na dependência deste amor. Nenhum homem, em tempo algum, experimentou uma vida frutífera, uma vida abundante, senão pela dependência, pela permanência do amor, no amor de Cristo. Salmos 27, versículo 3. Vamos ler esse texto e vamos observar o que o salmista diz a nós da sua experiência. Kélio vai ler para nós? Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Amém? Quem é o autor desse salmo? Quem é o autor? Amados,
um homem desse, ele confiava. Sim ou não? Ele confiava no seu Deus. Ele diz para nós aqui, não como apenas uma declaração tola, mas como experiência. Aquele homem, ele foi capaz de permitir que aquele Simeei, acho que é Simeei o nome do filho, de um benjamita, um homem sem capacidade, um cão morto, escarnecesse de Davi jogando areia e pedra sobre Davi, quando ele fugia do seu filho, e ele saía dizendo, homem violento, homem de sangue, estás recebendo a paga pelo sangue de Saul. E quando Joabe, aquele homem valente de Davi, quando ele disse, eu vou matar esse cão morto, Davi disse, não. Se Deus permite que ele me amaldiçoe, então talvez Deus me dê a paga. Ele me retribua beneficamente. Porque quando alguém nos amaldiçoa, Deus nos abençoará. Então esse homem aqui diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Permanecei no meu. Quando é que o amor vai falhar? Quando é, irmãos, que nós seremos envergonhados por confiar no Senhor? Oh, irmãos. Irmãos, essa fora a experiência de todos os irmãos em toda a história do cristianismo. Desde Abraão até o último irmão na vinda de Cristo, ou a última irmã na vinda de Cristo. Essa deve ser a experiência cristã normal, confiança no amor do Senhor. Nós vemos Abacuque, vamos abrindo lá em Abacuque 3. Nós experimentamos ali em Abacuque, quando Abacuque, no capítulo 1, se eu não me engano, eram os caldeus, o regime babilônico, se armara até os dentes e estava investindo contra o povo de Deus. Abacuque narra aqueles homens que os seus cavalos eram ferozes como relâmpago, e aqueles homens tinham capacidade de se espalhar rapidamente e tomar os seus inimigos como areia. Mas o Senhor faz com que Abacuque olhe para a sua soberania. O Senhor Deus faz que Abacuque olhe para o seu amor, para o seu poder. E agora, irmãos, Abacuque, ele só tem um caminho. Ele só tem uma via. Quando os nossos olhos são abertos, quando nós enxergamos o amor de Deus por nós, quando percebemos que Deus, Ele é soberano e Ele nos ama. Abacuque, ele só teve uma saída. Nildo, por favor, leia a partir do verso 17 de Abacuque 3. 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Continue, meu irmão. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação,
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar alteiramente ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Aleluia. Ainda, irmãos, eu não sei qual tem sido a experiência dos irmãos e das irmãs quando se levanta as tribulações. Mas eu sei que a nossa atitude correta é quando se levantar contra nós os ventos contrários, é para nós corrermos para o nosso refúgio e dizer: Senhor, não permite que eu veja as circunstâncias. Porque lá em Coríntios 4:18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são, mas as que se não veem são. Senhor, tira a minha visão do que eu estou vendo, tira o meu olhar do que eu estou vendo e põe o meu olhar numa atitude de fé, que é esperar no Deus da minha salvação. E assim eu louvarei a minha rocha, o meu Redentor. Amados, o nosso problema é que quando vem as dificuldades, nós nos entregamos, irmãos, nos rendemos. Como um soldado na guerra, ele se rende ao seu inimigo. Lembremos de Davi, quando ele foi para o arraial dos filisteus. Davi encontra aquele gigante. Humanamente, aquele gigante ele era imbatível. Mas Davi, ele conhecia o Senhor dos Exércitos. E ele disse: não importa se você vem com espada, com escudo, não importa se você é um gigante, o que importa é que eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu aquele gigante, não por aquela pedra que foi na cabeça do gigante, mas pela fé exercitada no amor de Deus, na confiança do Deus soberano. Irmãos, essa é a melhor maneira de nos comportarmos. Porque o Senhor Jesus, aquele que não mente, está dizendo para nós: assim como o Pai me amou. Assim como o Pai me amou, irmãos. Assim como o Pai me amou. Amados, quando foi que vocês viram, em que relato na Bíblia diz que Deus abandonou o Filho e ele fracassou, irmãos? Quando? Irmãos, qual foi o dia que Jesus ficou só e foi derrotado, irmãos? Quando? Vocês percebem o que Jesus quer dizer? Assim como o Pai me amou. Vocês devem permanecer no meu amor, porque o meu amor por vocês é assim como o Pai me amou. Oh, irmãos amados, eu sei que quando a tribulação chega, a gente pensa que está só. Nós pensamos que o mundo inteiro nos abandonou, nós pensamos que Deus não existe, nós achamos que não há solução para nós. Meus amados, mas aquele que não mente, aquele que nunca mentiu, é impossível que Deus minta. Ele está dizendo: assim como o Pai me amou, eu amo vocês, permaneçam nesse amor, haja o que houver. Eu conto para todo mundo, irmãos,
Irmãos, uma coisa que me fez... Deus usou aqui. Deus usou aquela circunstância natural. Foi Deus, não foi minha percepção. Eu estava lendo aquele texto ali em Mateus e o Senhor diz assim: se vocês que são maus procuram dar o melhor para os vossos filhos, muito mais eu, muito mais Deus. Aí ele diz, se pedir um peixe, ele não vai dar uma pedra. Um pão vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Aí eu entendi, logo minha mente ela foi arrematada para o amor do meu pai biológico. O meu pai biológico, com todas as suas invirtudes, o meu pai biológico foi um homem que conseguiu nos emanar muito amor, muito carinho, muita devoção. Meu pai, ele chorava quando nos batia, ele ia para nossa rede, ele ia chorar, dizer, meu filho, eu bati em você, mas eu bati porque eu lhe amo, eu nunca deixei de me amar, pelo menos comigo ele fez isso mais de uma vez. E eu disse, meu Deus, meu pai que é mau, ele me ama, e tu está dizendo que tu me ama mais do que meu pai. Ele disse, é. Eu disse, que amor maravilhoso. Então, eu creio nesse amor, que amor lindo. E desde então, irmão, o Senhor tem me ensinado, através de experiências, como Ele me ama. Como Ele me ama, porque Ele deseja ter adoradores verdadeiros. E como seria eu um adorador de Deus, se eu não experimentasse a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias sobre a minha vida, irmãos? Irmãos, como a gente tem visto, no meio evangélico, a apatia do povo de Deus. Quando estamos falando do amor de Deus, nós descobrimos no semblante dos crentes, dos cristãos, uma apatia, uma falta de um coração de adoradores. Pessoas que o fogo da palavra já não arde em seus corações, pessoas que não têm devoção ao Senhor, pessoas que não amam o Senhor. A gente percebe isso em seus semblantes. Mas, irmãos, no coração daquele que verdadeiramente já experimentou esse assim como o Pai me amou, aqueles que têm experiência da bondade de Deus, irmãos, esses têm vivido sob esse caminho maravilhoso. João 3,35, irmãos. João 3,35. Amados irmãos, o Pai, como disse, o Pai ele foi até o túmulo com o Filho. O Pai não só amou o Filho quando ele estava andando sobre as águas, mas o Pai o amou e estava unido com ele. A prova é que a morte não pode detê-lo. Amados, Jesus, ele foi transportado pelo Espírito, depois que ele saiu das águas do batismo. Ele foi transportado pelo Espírito até o deserto. E quando ele chega no deserto, quem estava no deserto era um homem. Jesus era homem. A prova disso é que ele teve fome. E Satanás, ao cabo de 40 dias, chega para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Um homem com fome. Isso seria uma situação normal, 40 dias sem comer, ele estaria com fome. Mas, meus irmãos, eu descobri que Jesus não estava com fome. O Senhor me revelou que ele não estava com fome. Porque o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E o Senhor Jesus estava gozando a comunhão com o Pai, lá no deserto, assim como Moisés, lá no monte. E a coisa que Jesus tinha como seu prazer maior era aquela comunhão, não era encher a barriga. E por isso Satanás chega e diz, olha, me adora. Já que ele não conseguiu fazê-lo pular do pináculo do templo, já que ele não conseguiu que ele transformasse pedra em pães,
Ele disse, se me adora, eu te darei os reinos desse mundo. Para um homem, Jesus ali era homem. Ele queria que o homem fosse derrotado. Mas o homem Deus venceu Satanás. Jesus jamais adoraria Satanás. E se Jesus fosse nordestino, diria, tu não é besta não, seu cabra da peste, vai para lá. Porque só ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás cultos. Então Satanás foi vencido pelo último homem, Jesus Cristo. É por isso que ele não desiste. Ele é teimoso. Ele não vai desistir. Mas o que deve nortear a nossa mente e os nossos corações é essa certeza de que Jesus Cristo, ele venceu Satanás. E a vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória. Amém. A única coisa que Satanás pode fazer é querer nos derrotar psicologicamente. Nós somos livres para permanecermos no amor de Cristo ou darmos ouvido à voz do mentiroso. O que a gente vai ouvir? A mentira de Satanás ou confiarmos no amor de Cristo? Ele nunca vai se dar por vencido. Você pode ter certeza, talvez algum irmão ou irmã aqui, ao chegar em casa, vai ser tentada por Satanás. Ao ir chegar na rua, será tentado ou tentada por Satanás, porque ele não desiste. Mas a nossa mente tem que estar armado, o nosso coração tem que estar confiado inteiramente. Em que, irmãos? No amor do Senhor. João 3,35, irmãos. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Amém, irmãos? Olha que expressão, o Pai ama o Filho. E Jesus diz, assim como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Irmãos, percebam o que Jesus Cristo está falando. Percebam, irmãos. Sabe, o Pai habitou no Filho. Jesus disse, eu nunca estou só, nunca. Nós também, irmãos, nunca estaremos sós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Foi Ele quem prometeu, irmãos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O problema somos nós, irmãos. A palavra não falha. Deus é poderoso. O único problemático somos nós mesmos. Os únicos problemáticos somos nós mesmos. Porque tentamos nos refugiar em abrigos falsos. Quais são esses abrigos? Quais são esses abrigos? Em qualquer coisa que eu crie a partir de mim. Vamos lá para Jeremias 17,5, amados. Qualquer coisa que eu tente. E a irmã Socorro leu aqui um texto precioso que eu só não pulei na cadeira ali para não escandalizar os irmãos. Mas que coisa maravilhosa que o Senhor mostrou a gente ali em Isaías 50. Que coisa linda. Vamos já considerar. Vamos considerar aquilo ali. Que coisa preciosa. O que está falando em Jeremias 17,5, meu amado? Perceba aí. 5. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei
aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ou em outra versão, na corrigida, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço forte. Versículo 6. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Por quê? Por que nada de bom acontece? E foi confiar na sua força natural. Foi confiar porque ele é habilidoso. Irmãos, Deus não vai usar as minhas habilidades naturais. Quando eu sou muito talentoso, que não é o meu caso, quando temos muito talento, sabe o que Deus faz? Ele nos desconstrói. Moisés, Atos diz que Moisés era poderoso. Moisés era poderoso, ele foi treinado para reinar lá no Egito. Aí Jesus pega esse poderoso em palavra e em obras e manda lá para o deserto por 40 anos para desmontar Moisés. A mesma coisa ele fez com o Dr. Paulo, aos pés de Gamaliel, e o Senhor Deus o coloca para ser desconstruído, para um dia ele dizer: o que para mim era lucro, eu considero como perca, para que eu considero tudo como cocô, para ganhar a sublimidade de Cristo. Tá? Então o Senhor Deus não vai usar nossas habilidades naturais. Ele nos desconstrói para algo que eu ganhe dele seja usado para ele. Porque tudo é dele e tudo por meio dele. Então esse homem que faz da carne mortal o seu braço forte, ele vai se apartar do Senhor e ele vai ser como uma árvore numa terra seca e salgada. Excesso de acidez. Para quem não sabe, a terra ela tem excesso de acidez. Umas mais, outras menos. Por isso que antes do agricultor colocar qualquer semente no solo, ele deveria colocar algo para corrigir o solo. O que acontece quando não se corrige o solo? Isso é que eu aprendi recentemente. Quando você não tira a acidez do solo, a acidez impede a absorção dos nutrientes. Um dos nutrientes que a planta precisa para crescer é aquilo que fabrica, produz a celulose. Sem celulose, nós somos constituídos por células. Sem celulose, a planta não cresce. Fica uma coisa miúda, sem vitalidade. Você coloca a correção no solo, tira esse excesso de acidez, coloca lá alguma deficiência que o solo tem em nutrientes e a planta vai crescer linda e maravilhosa. Então, mas o homem que não confia no Senhor, vai lá para Isaías 50, meu irmão. O homem que não confia no Senhor, não confia no amor do Senhor, é como uma plantinha. Ela não avança, ela não frutifica, ela tem hora que parece que está queimada pelo sol, sabe? Vai procurar fruto, não tem fruto, porque está confiando na sua força natural. Isaías 50, versículo, leia o 10 inicialmente. Escutem, vocês que temem o Senhor, e obedecem às ordens do seu servo. E se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor. Ponha a sua esperança no seu Deus. Pare aí, meu irmão. Irmãos, que coisa maravilhosa nesse texto está nos falando. Que esse texto está nos falando. Primeiro, existe um lugar lá
no tabernáculo, existia um lugar que era totalmente escuro. Os irmãos sabem que lugar é esse? Um lugar que não tinha luz nenhuma, não tinha candeeiro, não tinha luz do sol. Os irmãos sabem que lugar era esse? Se chamava Santo dos Santos. Era sem luz natural. E Hebreus nos convida a entrarmos no Santo dos Santos. Por que não existia luz natural? Luz divina. O Senhor mesmo é a nossa luz. Vocês já viram essa expressão? Como é aquela expressão lá? Confiar de olho fechado. Não tem essa expressão mais ou menos assim? Confiar cegamente. É o que esse texto está nos dizendo. Confie no Senhor, mesmo que você esteja em trevas, não em trevas de pecado, mas se não há solução, você está numa deriva, não existe um bote salva-vida, não existe meios naturais, mas se firme, confie, espere no Deus da tua salvação. Jesus, ele foi o primeiro a andar em trevas, porque ele confiou no seu Deus, no seu Pai. Nós também, irmãos, é o que Jesus está dizendo. Permaneça no meu amor. Agora lê o versículo 11, meu irmão, de 50. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará este castigo. Um sofrimento horrível os espera. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui para quem confia em si mesmo. Isso aqui é para quem confia em si, nas suas forças naturais. Está vendo aqui? Acendem fogo. Para vocês que são acostumados a dar o jeitinho, a arrumar coisa, a se munir, né? A gente percebe hoje, estamos vivendo um período político, e quantas pessoas estão achando que o candidato A ou B é a solução para a sua cidade, para o seu município. Quantos irmãos tolos estão discutindo e vibrando com propostas e campanha de candidatos. Irmãos, irmãos, como isso é lamentável. Porque a palavra manda nós depositarmos a nossa esperança e confiança no Senhor. A Bíblia manda orarmos pelas autoridades. É isso que ele manda fazer. Orarmos pelas autoridades. Se nós orássemos pelas autoridades, se nós esperássemos no Senhor, ainda que fosse eleito um bandido para esta cidade, mas se esta cidade temesse ao Senhor, o Senhor faria brotar água na rocha, ele tiraria mel do leão, porque o Senhor é quem estabelece os reinos e o Senhor é quem os derruba. Mas os homens estão olhando para os homens, estão confiando em homens. E a Bíblia diz que são malditos. Malditos. São amaldiçoados, porque eles assim se apartam do Senhor. Mas é feliz o homem, se eu não me engano, no versículo 9, né, de Jeremias. Não, Jeremias 11 diz que enganoso é o coração. Mas vamos ler o Salmo 131, versículo 1, irmãos. 131, 1. O irmão Nildo vai ler para nós. 131, 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas,
nem de coisas maravilhosas demais para mim. Só um instante. O salmista está dizendo que o seu coração não é soberbo. E por isso ele não anda à procura de grandes coisas. Perceba que um dos nossos problemas são as nossas grandes coisas. Se eu não fizer algo grande, pequeno é que eu não faço. Eu não estou habilitado para fazer pequenas coisas. Eu só quero fazer coisas grandes. Mas o salmista falou, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu não estou preocupado em fazer grandes coisas. Eu não estou preocupado com isso. Coisas maravilhosas. Lembra que Jó, quem gostava de coisas maravilhosas, ele dizia, eu falava coisas que eu achava maravilhosas demais, mas nem eu mesmo compreendia. Mas agora eu vou colocar minha boca no pó, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Porque agora eu vou calar e tu quem irás me ensinar. Eu apenas vou perguntar e o Senhor quem vai me ensinar. Então muitas vezes nós estamos assim, sabe? Estamos querendo que aconteça uma coisa bombástica, grande, e se eu não for naquela comunidade, se eu não for o pregador, eu não sou nada. Naquela comunidade, se eu não fizer uma coisa grande, não for o presidente de uma filantropia grande, eu não sou nada, então eu vou me colocar aqui como mudo. Não. Vamos ver no versículo 2, 131, 2. O que ele diz? Salmos. Nildo, por favor. 131, 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Amém. O salmista diz, por que estás inquieta, ó minha alma? Por que te perturbas, ó minha alma? Qual é o problema com a minha alma? É porque a minha alma saiu do amor, a minha alma esqueceu o amor que o Pai tem por mim. A minha alma esquece fácil, não permaneceu no amor. O meu projeto, o meu grande ideal, fez com que eu perdesse noção do amor que o Pai tem por mim. Aí no versículo 3, o que diz, do 131? O povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Hoje, agora e sempre. Hoje e sempre. Hoje, agora e sempre. E sempre quando? E sempre quando? Hã? É só quando der caju no cajueiro? É? Hã? Sempre. 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 Irmãos, sempre é sempre. Espera. Espera. Calma. Irmão, se o Senhor não nos ensinar isso, irmãos, a gente vai estar igual a Marta, querendo fazer, querendo interagir, querendo, sabe, querendo sempre ir à frente do Senhor. Mas ele disse, o salmista diz coisa maravilhosa. Isso aqui é para um pietista é terrível. Os pietistas criticavam os quietistas. Os quietistas eram aqueles que acreditavam que não podia se fazer nada sem primeiro ouvir o Senhor. Já os pietistas achavam que tinha que começar fazendo e interagindo e tinha que se esforçar. E os dois brigaram, e os quietistas ficaram para lá, os quietistas para cá, os pietistas para lá. Mas se juntasse quietista com pietista, o que se daria? Uma linda banda. Não vamos fazer nada sem primeiro ouvir o Senhor. Mas depois que nós ouvimos o Senhor, vamos ser pietistas, vamos agir.
mas só agir quando ouvir o Senhor. Mas os quietistas ficavam lá parados. Eu nunca ouvirei o Senhor. Não vamos fazer nada. Vamos esperar na graça. E os pietistas trabalhando, feito formiguinha sem parar para ouvir a Deus. Trabalhavam tanto que não ouvia a Deus. Se a gente juntar quietista com pietista, então dá uma coisa maravilhosa. Então, amados, porque no Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse: eu edificarei o quê? A minha igreja. E o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer isso hoje, na minha e na tua vida. Agora eu tenho que dizer para você o que Paulo diz lá aos Efésios capítulo 5. Desperta! Desperta! Tu que dormes! Desperta! E Cristo te iluminará. A nossa luz é Cristo. A nossa luz não são nossas flechas incendiárias. A nossa luz não é a nossa força natural, mas é Cristo mesmo. E Ele diz para nós: permaneça aonde? Permaneçam no meu amor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. A videira celestial, Jesus Cristo. A videira celestial, Ele se apresenta como a nossa habitação. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor, no Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Versículo 4. Lemos o versículo 3, vamos ler o versículo 4. A Deus, o Senhor, pede uma coisa, e que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua vontade e pedir a sua orientação. Irmãos, vocês estão percebendo a deixa aí do salmista? Ele diz uma coisa: eu peço a Deus, que eu possa fazer o quê? Morar. Que eu possa morar. E Jesus Cristo disse: more aonde? No meu amor. Arme a sua corda, estica a corda, mas arme no meu amor. Aí o salmista: mas o que eu quero fazer morando aí na casa do Senhor? Para que eu possa contemplar, experimentar a bondade do Senhor. Porque a bondade do Senhor só é expressa na vida daqueles que estão morando em Jesus Cristo. Se eu for fazer a minha morada em outro lugar, não tem bondade de Deus. A bondade de Deus é na nossa morada em Cristo Jesus. É por isso que aí no Salmo 23, no verso 6, diz aí: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre. O problema é que os salmistas, eles viam como sombra. Davi, ele não tinha noção exata. Ele não tinha noção exata. E o Espírito, ele respeita a visão do profeta. Então, quando Davi disse morar na casa, ele achava que era morar num templo que o seu filho iria construir. Ele desejava construir um templo e o seu filho iria construir.
Mas o que o Espírito Santo quer nos dizer é que quando nós estivermos como casa de Deus, enxertados em Cristo, Cristo como cabeça, a bondade e a misericórdia irão nos cercar. Irá ser uma constante em nossas vidas quando? Todos os dias. Por isso diz, espera agora e sempre, ó Israel, em quem? No Senhor, irmãos. No Senhor. Salmos 89, irmãos. Por favor. Salmos 89. Aliás, 90, 17. Sim. Em 3 dias. Estava olhando para o templo de Salomão. E ele falou do corpo dele, da sua carne. O verdadeiro. Amém. Aleluia. Que ele nos revele essa verdade. Precisamos de revelação. 90, 17 de Salmos. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dai-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Amém? É Ele. Senhor, confirma a tua graça, confirma a tua bondade. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Permanecer no seu amor. Nem me desviar para a direita, nem me desviar para a esquerda, mas permanecer. Vamos para os Salmos 18, versículo 6. Mas permanecermos, irmãos amados, confiados inteiramente nesse amor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa permanecermos nesse amor. 18 de Salmos, versículo 6. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Continue. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Oh, que coisa maravilhosa. Ele me escuta. A bondade do Senhor e a misericórdia irão nos cercar, irmãos. Que coisa preciosa. Amados, são textos. Nós vamos ler só mais 2 textos. Por favor, só mais 2. É 1 João 4,16 e 4,9. 1 João 4,16. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa é o amor do Pai. Irmãos, se nós pudéssemos, a gente percebe nessa época de campanha política, aqueles que têm costume de dormir uma meia horinha, 1 horinha na tarde, no intervalo do expediente. E quando a minha esposa já diz, olha, temos que cochilar antes de 2 horas da tarde, porque se for cochilar depois de 2 horas, o carro da campanha política passa e acorda todo mundo. Então, eles passam cantando aquelas músicas deles, e está na nossa cabeça as músicas deles, mesmo se a gente ter tanta intenção de voto nesse povo, está aquela música na nossa cabeça, e martela, e a gente quer até cantar a música, porque pega aquele dingo que está no nossa mente o tempo todo. Irmãos, e se nós pudéssemos, nós estaríamos com esse dingo do Senhor o tempo todo na nossa mente. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, todos os dias. 4,16 de 1 João. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Olha que coisa linda.
A vida de Jesus era uma vida de união aqui na terra com o Pai. A nossa vida tem que ser uma vida de união com Ele também. E mais, nós cremos no amor de Deus por nós. Ah, mas o problema é que Papai do Céu não deu o bico que eu queria. Eu queria aquele bico rosa, ele não deu. Ah, é porque eu queria um caminhãozinho de ficção. Eu queria aquele trenzinho a ficção e Papai do Céu não me deu. Papai do Céu não é Papai Noel. Papai do Céu, ele não dá o que eu quero, ele dá o que eu preciso. Diferença. Às vezes tem gente que diz, mas você não me ama porque não dá o que eu quero. Eu dou o que você precisa. Se você precisar de uma chicotada, eu dou. Mas saiba que mesmo na chicotada está o amor. 4:9, mano. De João. Não, 1 João 4:9. Primeira epístola. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Vida por meio de Cristo. Então, tudo que o Pai tem está depositado aonde? No Filho. Então, se eu quiser experimentar o tudo de Deus, eu tenho que permanecer no Filho, no seu amor. O problema é que muitas vezes nós queremos um amor lá no mundo. Mas o Pai não tem amor no mundo, nem em coisas, nem em bens, nem nos meus bens, nem na minha paixão ou no meu paixão. Está em Cristo. Se eu pegar Cristo, eu tenho tudo. Então, o nosso tudo é Cristo. Tudo está nas mãos de Cristo. E se nós estivermos nele, nós temos tudo. Aí ele diz para nós, permaneça no meu amor. O 12. 4:12 de 1 João. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. Irmãos, se nós amarmos uns aos outros, o problema é que a gente não expressa esse amor de forma aguda é porque nós achamos que o amor é um sentimento. Não. É assim como o Pai amou o Filho. É uma força extraordinária, uma vida divina, uma vida de união, uma energia infinita. Só que como é que eles reagem? Eles acham que a gente não gosta deles. Por quê? Porque essa correção com amor, mas ela é severa. E necessária. E nós continuamos assim com Deus. Deus nos ama, mas Ele nos ama nos corrigindo. Aí nós continuamos como filhos, achando que Deus nos ama. Não nos ama, porque não é do jeito que nós quer. É interessante isso, não é não? Irmãos, e o outro dano que essa nossa falsa percepção causa é que nós não expressamos o amor pelos irmãos. Porque a gente acha que amar é sempre dar o que o irmão quer, o que o irmão aprova.
mas devemos dar, como diz Paulo, aquilo que é útil para a edificação do corpo. E aí a gente vai ao trono da graça e pede: Pai, me ensina a viver nesse amor. Amém? O que sabe que a pessoa gosta. E não corrigindo. E não corrigindo para que seja, para que a pessoa seja aperfeiçoada. Mas sempre é esse amor que cobre, que não corrige. E o amor de Deus é o amor que corrige. Por quê? Porque Deus nos quer para Ele. Amém. Né? E se a gente não estiver aperfeiçoado no amor, não tem como estar em comunhão com o Pai. Porque Ele disse que não vai levar ninguém assim. Ele disse que vai levar a gente à semelhança de seu Filho. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmão? Em seguida, nós iremos falar um pouco da obra. Amanhã temos obra lá no Serginho. Continuação hoje, amanhã. E amanhã à noite estaremos lá no bairro do Venâncio. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso depois da oração.